Olá, o tema do ponto de vista de hoje são os rumos da comunicação aqui na região de Campinas, por conta das comemorações do Dia Nacional da Imprensa, comemorado no dia 1º de junho. E eu recebo em nossos estúdios o diretor editorial da Rede Anhanguera de Comunicação aqui de Campinas, o Nelson Homem de Melo. Bem-vindo, Nelson. Obrigado. Bom, Nelson, como a gente vai falar aí sobre o Dia da Imprensa e também um pouco sobre o jornalismo regional aqui em Campinas, como que você vê o jornalismo impresso no Brasil hoje? O jornalismo impresso sofreu um baque com a chegada da internet, né? Foi um golpe duro, alguns jornais se ressentiram muito, alguns chegaram até a fechar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que os jornais estão se recompondo, porque a internet chegou como uma onda aparentemente avassaladora, mas o que se vê hoje é que os jornais, a importância dos jornais até cresceu em função da credibilidade que eles acumularam durante todo o tempo em que eles atuam, né? A internet é uma avalanche de informações que a maioria delas você não sabe de onde que veio, quem é o autor, se é verdadeira, se não é. E a curadoria de notícias que os jornalistas profissionais fazem é fundamental para dar veracidade para a informação, né? Geralmente não sempre são informações checadas, rechecadas, investigadas, até ser publicada. Ou no papel ou até na internet, que a gente tem um portal e um site, né? Mas tem uma chancela ali, Correio Popular, Tem um ou filtro. Grupo Hack, tem um filtro. Então, muita gente, até publicitários que viraram as costas para jornais impressos no início dessa onda da internet, hoje já estão reavaliando essa posição. Porque é claro que se você faz qualquer coisa que você colocar na internet vai ter muito mais visualização do que no jornal impresso, por maior que o jornal impresso seja. Mas eles estão considerando agora que a mensagem chega muito mais na internet, mas você constrói a marca do anunciante com muito mais solidez se ela estiver no jornal impresso. Quer dizer, ela absorve um pouco da credibilidade que o próprio veículo tem, né? Existe uma diferença entre o leitor do impresso e o da internet? Eu diria que sim. Eu não sou um especialista nisso, eu não acompanho muito as estatísticas, mas visivelmente os usuários de internet são mais jovens, né? São pessoas que começam a ter contato com informação pela internet, principalmente hoje pelo celular, né? O acesso às notícias pelo celular é cada vez maior, é impressionante como cresce esse número. Até pouco tempo a audiência, por exemplo, do Correio.com era 100% PC, computador. E aos poucos aparecia lá alguém pela internet, o Google Analytics dá instantaneamente essa informação. Hoje está chegando a quase 30% dos usuários acessando através do celular. Quer dizer, é um número muito expressivo. Isso tem a ver com a evolução da tecnologia dos celulares, né? Quer dizer, hoje tem celular com tela grande, que você pode visualizar vídeos e fotos, enfim. Então a garotada está firme no celular. A gente já retoma essa questão da relação da internet com o leitor e o jornal impresso um pouquinho mais para frente, mas antes eu queria saber de você, como que você vê todas as questões sobre regularização da mídia, que muito se discutiu recentemente aqui no país, você estando aí à frente de um grupo de comunicação grande, que nem é a RAC e o Correio, né, o jornal? Esse é um tema polêmico porque, quer dizer, o que preocupa é o que é que está por trás dessa intenção de regularização da mídia, né? Eu venho acompanhando já há algum tempo alguns grupos preocupados em dominar a mídia, quer dizer, fazer com que a mídia tenha um estilo favorável a esses grupos, né? Isso já foi, já voltou, vira e mexe, volta de novo o assunto.
Eu acho que não é, primeiro que não é necessário, né? A imprensa tem que ser livre, né? Completamente livre. E as pessoas têm que aprender a conviver com opiniões contrárias à sua própria opinião em relação aos assuntos. Eu acho que é desnecessária a regulamentação da mídia. A gente já teve um período grande de repressão aí contra a mídia no Brasil. Depois a gente teve algumas pessoas falando que teve uma liberdade excessiva, principalmente na TV em geral, dependendo do que ela mostrava. Alguns programas que a gente ainda tem que exploram muito crimes e outros fatos. A desgraça ali. Tem um equilíbrio? A gente está chegando perto de um equilíbrio ou ainda não? Olha, televisão é fácil de resolver, quer dizer, se você está... Hoje você tem o controle remoto, quer dizer, você passa por um programa que não te agrada, você sai dele, você não é obrigado a ver. Já começa por aí a discussão. Quer dizer, claro que apareceu muita coisa, e até hoje tem coisas que eu não gosto e não vejo. Simplesmente assim. Então, para mim, isso não é um problema, não me agride porque eu não vejo. Quem vê provavelmente gosta, porque está vendo, né? E se você perguntar para essa pessoa se tem alguma coisa errada nesse programa, ela vai dizer que não. Ela vai dizer que é ótimo o programa. E sobre esse politicamente correto que muito se fala, que a gente também tem aí na internet as pessoas que, num post de qualquer portal grande, seja do Correio, Estadão ou Folha, sempre tem aquele que ataca, que critica. Como que o jornal se porta diante disso? Diante do politicamente correto? Dessa teoria de politicamente correto que se criou na Eu acho que ela é internet. exagerada, essa política é exagerada. Quer dizer, qualquer coisa que não se fale exatamente como manda a cartilha está errada e sujeita a críticas e ataques e tal, que é uma bobagem, não é? Tem muitos termos que as pessoas usam na informalidade que não são ofensivas, mas que quando você usa essa palavra, principalmente num veículo de comunicação, você provoca um escândalo danado, né? Eu acho que é bom coibir expressões que denigram a imagem de alguém ou que ridicularizem um tipo de pessoa ou um grupo, mas isso sempre foi assim, quer dizer, sempre se evitou fazer isso. Essa cartilha me parece até às vezes um pouco infantil, mas ela tem aí o seu papel de evitar excessos, né? Nelson, a gente volta já já. O ponto de vista de hoje fala sobre os rumos da imprensa aqui na região de Campinas por conta das comemorações do Dia Nacional da Imprensa, no dia 1º de junho. A gente volta já já. Voltamos com o ponto de vista que hoje conversa com o Nelson Homem de Mello, que é diretor editorial do Grupo Hack aqui de Campinas, falando sobre os rumos da comunicação aqui na região. Nelson, em 2004, numa entrevista sua para o Observatório da Imprensa, você falou que acreditava que os diários locais eram o grande diferencial do jornalismo impresso por estarem mais perto dos leitores. 11 anos depois, esse pensamento ainda continua ou ele sofreu alguma modificação? Não, nenhuma. Eu acho que sempre vai ser assim. Eu vou contar a origem desse raciocínio, tá? Que não é nem meu. É do Zé Hamilton Ribeiro, um jornalista renomado, que eu trabalhei com ele num jornal em São José do Rio Preto, chamado Dia e Noite. Esse jornal acho que não existe mais. E ele queria testar no Brasil uma experiência que, segundo ele, nos Estados Unidos já vinha acontecendo. Que os jornais regionais norte-americanos tinham na sua área de atuação mais prestígio e mais audiência que os jornais de circulação nacional. E é o que acabou acontecendo. Até a década de 70, eu acho que os jornais do interior começaram a acordar para essa realidade regional que eles deviam assumir. A maioria dos jornais, até aquela época, a maioria, não todos, mas a maioria, tinha vergonha de ser caipira. Então, os editoriais eram sempre sobre temas nacionais, a manchete
era sobre temas nacionais e tal, muito também influenciado pela Agência Estado, que todos os jornais do interior assinavam, como assinam até hoje o noticiário da Agência Estado. Então eles usavam esse material como o principal material do jornal. E a partir daí, a grande maioria dos jornais regionais passaram a abordar temas locais, porque eles perceberam que esse era o papel deles, né? E acabou acontecendo o que eu conheço razoavelmente bem os jornais do interior de São Paulo, e acontece hoje o que o Zé Hamilton já previa. Quer dizer, em qualquer cidade, Rio Preto, Bauru, Campinas, São José dos Campos, os jornais locais têm muito mais audiência que os jornais de circulação nacional. Chega a ser 5 vezes mais do que a soma de todos os jornais de circulação nacional na região dele, obviamente na região dele. Então os grandes jornais, eles atuam no mesmo espaço, eles dividem o mesmo bolo, tanto TV quanto os grandes jornais. Você pode optar por ler um grande jornal ou um outro. Ou você não lê nenhum e vê um jornal na TV. Ou nenhum desses e você vê os grandes portais nacionais e você se informa sobre os assuntos nacionais. Os assuntos relativos à sua cidade, quer dizer, vamos falar de Campinas, os assuntos relativos a Campinas, você tem que ler o Correio Popular, né? Quer dizer, não existe outro veículo impresso que fale tanto da sua comunidade como o jornal local, como o Correio. Ou seja, o jornalismo regional ele não perde força mesmo com outras fontes de informação como a internet. Não, porque as notícias de Campinas, os outros veículos não dão, né? Ou dão em número menor. O Correio é o grande produtor de conteúdo regional. É o Correio, é o Jornal de Bauru, é de Ribeirão Preto, de Rio Preto, de todo lugar é assim, né? Para você saber notícias daquela determinada cidade, é obrigatório que você leia o jornal local. Sobre o jornalismo aqui na região, o jornalismo impresso principalmente, ele continua com a mesma força, mesmo diante da crise que a gente tem no setor? Aquela crise no setor enfrentada justamente por causa da internet, da perda de leitores do impresso para a internet. Ainda continua com a mesma força? Na minha avaliação, o Correio ou continua da mesma forma ou até melhorou do ponto de vista da credibilidade dele. Ele teve que se adaptar de alguma forma, não? A internet? Isso. Eu acho que alguns jornais até tentaram ficar com cara de internet, alguma coisa, depois voltaram atrás, porque não é isso. Jornal é jornal, internet é internet, não é? Então a gente não fez nenhuma modificação específica levando em consideração a internet. Até porque a gente tem internet. Então as coisas relativas à internet a gente faz no nosso site. No jornal o que a gente procura fazer é um jornal cada vez mais importante, cada vez mais relevante, né? Existe um perfil específico do jornalismo aqui na região? Perfil de jornalismo? Do que o leitor busca, do que ele espera de um jornal. Existe algum perfil? Notícias locais e regionais, é o grande... Mas mais voltado para a economia, para a cultura, vocês têm esse levantamento ou não? Nós temos por setor, mas é isso que eu estava dizendo, quer dizer, mesmo na internet, que é onde é mais fácil medir, porque você mede diariamente. O grande fluxo de audiência são as notícias de Campinas e região. Independente se é de economia, se é polícia, as pessoas vão direto na área onde elas vão buscar informação de Campinas e região. No Correio, ele é todo isso, ele é todo Campinas e região, apesar de ter nacional e internacional, ele é basicamente regional. O Correio ele sempre teve como ponto forte as grandes reportagens. Como que você vê isso hoje? Ele continua mantendo essa força em grandes reportagens? Ele pode dar mais força para isso? Como é que fica? Olha, eu acho que o Correio já teve épocas que produzia mais grandes reportagens do que hoje. Inclusive reportagens que eram impressas em cadernos especiais e tal.
Devido às contingências atuais, a gente não pode mais se dar o luxo de fazer isso com tanta frequência. A gente faz, mas não com tanta frequência. Mas a gente tem um núcleo de repórteres especiais que ficam o tempo todo levantando pautas para matérias especiais. Essas contingências seriam o quê? O leitor que busca textos mais curtos ou o espaço físico de jornal que teve que se adaptar? O espaço físico teve que se adaptar. Quer dizer, então, se você vê no Correio, as matérias mais relevantes, elas ganham mais espaço, pode até virar 2 páginas, 3 páginas, enfim, quanto precisar. Agora as notícias, as commodities, como a gente chama, a gente tem páginas já pré-desenhadas para abrigar notícias curtas. Então, na mesma página você agrupa lá 10 notícias, 12 notícias, com texto bem curto, são coisas que o leitor precisa saber, mas não exigem nenhum grande espaço, né? E como que você vê, não só falando de Correio, mas falando no jornalismo em geral, até na TV, o aumento de matérias patrocinadas, principalmente em revista? A gente tem muito matérias que são, na verdade, um espaço publicitário, mas estão ali como um texto corrido, como se fosse de um jornalista. Isso aí virou moda. Hoje tem até um nome bacana que é native, né? E que são matérias patrocinadas. Algumas delas, até inteligentemente, fala de um tema sem ligar imediatamente ao anunciante, né? Só valoriza uma área que tem a ver com o anunciante, mas não está explícito que é uma propaganda daquele anunciante. Mas eu acho que é uma moda que está crescendo. A gente ainda não entrou nessa, mas precisa saber como fazer primeiro. Eu acho que fatalmente a gente vai acabar fazendo alguma coisa, porque a gente tem uma revista também, né? A revista Metrópole. Para o jornal é mais difícil fazer um native. Ele é bem mais difícil. Existe alguma previsão de alteração, de mudança nos próximos anos do Correio, seja na linha editorial, no formato do jornal? Não tem. Nada previsto? Não. A gente fez agora, acabou de fazer uma reorganização dos colunistas. A gente tem 59 colunistas fixos no jornal. A gente agregou novos colunistas, redistribuiu pelo jornal, adequando o estilo do determinado colunista às várias seções que o jornal tem. Então, textos mais leves vão para o caderno C, coisas mais contundentes vão na página de opinião ou em páginas de cidade. A gente está terminando de costurar essa mudança agora. Mas planejar, não tem nada planejado. Tá já, Nelson, a gente volta já já. O ponto de vista de hoje fala sobre a imprensa regional e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando sobre o jornalismo regional com o Nelson Homem de Melo, que é diretor editorial do Correio Popular. Nelson, vocês têm o Notícias Já, que é um jornalismo mais popular. Como que você vê esse jornalismo hoje em dia e como você pode falar da evolução dele nos últimos anos? Eles evoluíram muito, né? Tanto que um jornal que sempre, ou quase sempre, está liderando o ranking do IVC, que é a medição de tiragem dos jornais brasileiros, é o Super Interessante de Belo Horizonte, que passa de 200 mil exemplares, 300 mil exemplares, já chegou nisso. Se você vê no Rio de Janeiro, o principal jornal é o Globo, mais abaixo os jornais mais vendidos são o Extra, o Meia Hora, que são jornais populares. O que eu acho interessante de jornal popular, especialmente do Já, é um jornal que foi feito para um público que não tinha hábito de ler jornal. Em resumo, não gostava de jornal, não gosta de ler. São notícias mais curtas? Mais bem-humoradas, com uma linguagem mais descontraída, mais próxima da linguagem que se fala nas ruas, informalmente. E isso é muito importante porque é o primeiro degrau no mundo das letras, digamos assim, que uma fatia da população
começa a ter. Desenvolver o hábito de leitura e espero que não pare no já, comece a ler livros e outros jornais e tal. A gente trabalhava com um estúdio Casas e Associados que a sede é em Barcelona. Todos os veículos da RAC foram desenhados por esse estúdio. E eu acompanhei muito o trabalho que eles faziam em outros países. Eles têm uma atuação internacional muito forte em jornais da Inglaterra, Portugal, Bélgica, França, Costa Rica, Peru. Eles já fizeram jornal para o mundo inteiro. E eu acompanhei um processo deles em relação ao jornal de Lisboa, o Diário de Notícias. Eles fizeram a avaliação do jornal e a constatação principal deles, que baseou todo o trabalho de redesign e tudo mais, é que faltava amabilidade para o jornal. O que eles queriam dizer com isso? O que significava? As pessoas que faziam o Diário de Notícias colocavam lá uma notícia sobre o Turquistão e não se davam ao trabalho de explicar para o leitor onde que fica o Turquistão, que país que é esse, como é que é isso, que língua que fala, né? Como eles sabiam, os jornalistas sabiam onde que ficava o Turquistão, eles não se preocupavam em contar para o leitor. E nem todos os leitores são obrigados a saber onde que fica o Turquistão. É um exemplo banal, mas eu achei muito interessante essa sensibilidade do estúdio de detectar esse tipo de coisa que faltava no jornal. E era visível, era forte. Espantava o leitor, né? Então, no Já, a gente faz um jornalismo amável. A gente explica para o leitor o que é aquilo lá. É bem didático. É bem didático. Quer dizer, qualquer pessoa, qualquer criança pega aquele jornal e entende o que está escrito lá. O que não acontece se essa mesma pessoa pegar o caderno de economia de um grande jornal. Quer dizer, ele não tem base de conhecimento suficiente para entender aquele texto, né? De política também, ele precisa ter uma retaguarda cultural boa. O Já a gente procura fazer amavelmente as notícias para que as pessoas possam compreender qualquer tipo de pessoa, né? E a gente foi bem sucedido, o jornal é bastante lido. Como que o senhor vê os jornais gratuitos, tipo Metro, Destaque, que chegaram em Campinas nos últimos anos e tem até o mesmo formato do Já, não no formato na linha editorial, mas no formato físico? Esse formato ele é feito para você ler em transporte público, né? Porque você abre o jornal sem dar cotovelada no vizinho. O Metro foi lançado na Suécia, é um grupo sueco, para circular basicamente nos metrôs das grandes cidades. E eles lançaram o jornal em várias cidades e tal. Aqui é uma adaptação, ele é distribuído nos semáforos, né? É uma estratégia interessante, os jornais continuam aí, espero. Isso contribui para aumentar o número de leitores de todos os outros? Eu acredito que, de modo geral, sim. Quer dizer, quanto mais veículo tiver e atrair a atenção das pessoas, mais leitores você está colocando no mundo, né? A gente falou muito sobre a internet. E na internet a grande vantagem é a interatividade. Tem como o jornal impresso usar disso, ele ser mais interativo com o leitor? Ou ele já o Grupo RAC já faz alguma coisa do tipo? Olha, o Correio ele tem uma coisa que só ele que tem no mundo inteiro, né? Quando eu começo falando assim, as pessoas já olham e falam, ih, que cara mais convencido. Mas é verdade. A nossa sessão de cartas, que foi bem aumentada na última reforma que a gente fez, ganhou muito mais espaço, é a única sessão de cartas de jornal do mundo que tem a foto do missivista, da pessoa que mandou a opinião. E ele não pode mandar a foto dele, porque senão pode ter fraude. Quer dizer, eu acho uma foto tua na gaveta, escrevo uma bobagem, assino o teu nome embaixo, mando a foto. No dia seguinte você vai cair da cadeira a hora que vê. Então a gente manda o fotógrafo na casa das pessoas. A partir do momento que a gente colocou foto, foi impressionante, quer dizer, o número de colaborações, claro que é bem menor do que tem na internet, obviamente, né? Até por questão de tempo. De tudo, de espaço, de tudo, né? A gente tem aquele espaço, cabe um número X
de carta. A gente chama de carta até hoje, mas carta mesmo não vem mais, né? São e-mails que eles mandam. Quando a gente passou a colocar a foto deles junto com a carta, aumentaram duas coisas. O número de cartas, que pulou assim de 30 por dia para 100 por dia, uma coisa absurda. E o pessoal passou a caprichar mais no texto, porque a cara dele estava literalmente dando a cara a tapa, né? Já não manda bobagem. Não mandavam, até porque tem a gente administra isso, né, para que não saia. Às vezes uma pessoa escreve uma carta muito agressiva em relação a alguma coisa e a gente entra em contato com o leitor, diz, olha, você está muito agressivo, eu sugiro que você tire essa palavra ou essa, aí a gente publica numa boa, o teor continua o mesmo, só que você não está agredindo e não está sendo grosseiro, né? Aí as pessoas entendem e mudam. O leitor de Campinas, ele tem esse perfil de ser mais interativo, de contribuir mais, de participar mais da notícia? Bom, eu não sei o número em outros lugares, mas aqui, por exemplo, a gente nomeou, entre aspas, os leitores do jornal como fiscais da dengue. E aí começou, 5 pessoas escreviam ou telefonavam contando que tinham visto uma caixa d'água aberta e não sei o quê. Geralmente pessoas que moram em prédios, né, que eles ficam fiscalizando lá a redondeza e vê alguma coisa e liga para o jornal. Começou com 5, 6, não parou mais. Teve dia que o chefe de reportagem do jornal ficou com a orelha doendo, porque não parava de tocar telefone e dando. E a gente publicava até como auxílio ao poder público para localizar esses lugares. Mas o correio, especialmente, eu nunca vi, no interior pelo menos, eu nunca vi isso. A participação do leitor no jornal é muito grande, é muito grande. Tem até coisas curiosas, como na seção de cartas tem gente que escreve regularmente. Tanto que um deles se candidatou a vereador e colocou no portfólio, como é que era? Colunista da seção de cartas do Correio Popular. Quer dizer, e não deixa de ser, porque ele está sempre ali. Está sempre ali, 4, 5 vezes por mês ele está escrevendo e tal, né? E isso me deixa até orgulhoso do cara dar essa importância para aquele espaço. Nelson, a gente já está terminando. Você quer falar um pouco sobre o trabalho da RAC, da agência, do Notícias, do Metrópole, do Correio, da Gazeta de Ribeirão? Olha, eu eu espero que o Correio ele tem uma vocação que é acompanhar o crescimento da região metropolitana de Campinas. A gente luta muito para defender as bandeiras dos interesses da população dessa região. A gente brigou muito com todo mundo que podia para viabilizar o aeroporto de Viracopos, por exemplo, né? Em épocas de pico de violência, a gente faz campanhas severas, cobrando do poder público providências. A gente, após o assassinato do Toninho, a gente fez uma série de matérias que durou quase um ano e conseguimos fazer com que o Estado equipasse melhor a PM, a Polícia Civil. Os principais delegados da cidade naquela época moravam em São Paulo, né, vinham de manhã, voltavam no final da tarde. A gente criticou muito isso, eles mudaram. Deram colete à prova de balas, mudaram o armamento da polícia, que eles ainda usavam armas ancestrais e a bandidagem toda com armas modernas, né? Então eu acho que o papel do Correio Popular na região ele é muito importante e eu espero que a gente possa contribuir com a nossa vocação, a vocação que a região metropolitana tem. Porque até pouco tempo o interior de São Paulo era a segunda praça mais rica do Brasil. A primeira era a região metropolitana de São Paulo. Hoje inverteu. O interior do estado é a região mais rica. A região metropolitana de São Paulo é a segunda. Então, Campinas, que é a cidade mais rica da região mais rica do Brasil, a vocação dela é crescer muito em qualidade, em quantidade, em tudo, né?
eu espero que a gente possa contribuir para que isso aconteça. Nelson, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esse foi o Ponto de Vista, que conversou com Nelson Homem de Mello, diretor editorial do Grupo RAC, responsável pelo Notícias Já, pela revista Metrópole e pelo Correio Popular. E a gente volta num próximo programa.